Momentos de Bizila, as suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Olá! Venham a mim, meus X-Men! A gente quis aproveitar aqui X-Men 97, que está agora, a série animada, sendo exibido um episódio por semana da nova temporada lá no Disney Plus. Ou como diz o apresentador de um determinado reality show, Disney Play. Enfim. Que reality show, né? Socorro. Casa do Patrão. Se você não sabe o que é Casa do Patrão, busque se informar, busque conhecimento. Mas enfim, tá lá no Disney Play os episódios semanalmente. Eu quis aproveitar a conversa sobre X-Men para a gente fazer aqui um draft. Sabe o que é um draft? Você acompanha futebol americano, ou talvez as ligas americanas de basquete, qualquer coisa assim. Até no hockey eles fazem isso, enfim. É simplesmente formar o teu time. Formar os Time dos times, sonhos, a Dream Team. formação do time dos sonhos. Então nós vamos aqui, eu e a Gabi, você se recorda, você, leitor de quadrinhos, você se recorda que em algum momento ali nos anos 90, nós tivemos duas equipes de X-Men, a equipe azul e a equipe dourada. Então, amarela, não lembro da amarela. Então, como tínhamos duas equipes, nós vamos formar aqui duas equipes. O que a gente combinou foi não repetir, tá, os personagens, e são duas equipes formadas por 5 integrantes cada um. Tá? Minha equipe da Gabi. Eu vou falar um integrante, ela fala um integrante, até a gente terminar. E a gente dá uma brevíssima explicação do porquê escolhemos esta pessoa para a nossa equipe. Tá? Vale qualquer personagem mutante, tá? Qualquer um. Se a gente quisesse escolher um Namor aqui para colocar, caso você não saiba, o Namor é um mutante, né? Se quisesse escolher o Namor, eu não escolhi o Namor nem a Gabi. Miss Marvel, por exemplo, agora é uma mutante? Nos quadrinhos dos X-Men, nos quadrinhos da Marvel hoje também, caso você não saiba, a Miss Marvel virou mutante. Marvel é uma mutante. Ela não é mais inumana, virou mutante, né? Enfim, segundo consta, deve ser o caminho dela no MCU, mas esperemos os anúncios oficiais. Enfim, eu vou falar, Gabi vai falar, eu vou gravar, ela vai falar, e aí a gente vai formar a nossa equipe, você vai vendo as carinhas deles se formando aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar da tela, as carinhas dos personagens que eu escolhi, as carinhas dos personagens que a Gabi escolheu, e depois, no final, nós esperamos que você, queridíssimo espectador, essa palavra, eu ia falar ouvinte, porque leitor. Eu ia falar ouvinte, porque a gente grava podcast toda hora. Eu ia falar leitor, porque... Você, queridíssimo espectador, você decide qual é a sua equipe favorita, ou a minha ou a da Gabi. Coloca nos comentários. Ou então a sua mesmo, né? Tipo, vai lá e fala, a minha seria diferente. Ou forma a sua equipe. Escreve aí nos comentários quais seriam 5, tá? 5 integrantes só. É um trabalho árduo. A gente sabe que tem algumas equipes de X-Men que tem uns 8, 10 integrantes. Não, 5, apenas tão somente. Por que 5? Porque é exatamente a formação dos X-Men originais. Apenas 5. Tá? Então, é isso. Vamos ao nosso draft aqui. Antes de mais nada, antes de começar, recados paroquiais. Se este vídeo chegou até você, você não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever agora. Clica agora no botão de se inscrever. Dá like no vídeo. Agora mesmo, antes de começar, não viu nem a gente falar ainda, dá like. Confia que o vídeo é bom. Dá like, tá? Porque isso ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. E óbvio, como a gente falou, não esquece de comentar. A minha equipe foi mais legal, a equipe da Gabi é mais legal, nenhuma das duas é legal, a minha equipe favorita é essa. Não faz. Comenta, que vale muito a pena. Para nós, ajuda bastante a gente a crescer. Bem? Muito bem. Gabi, você começa. Vou começar? Comece. Bom, eu vou começar com o meu mutante favorito, né? Que, na verdade, é o meu mutante do coração, meu amor. Wolverine! Ele vai ser o meu primeiro escolhido. E vai ser escolhido porque é o meu preferido. Enfim, eu vou começar, na verdade, com o meu mutante favorito. E que acho que é talvez o principal líder, seria o líder da minha equipe, portanto, né? E seria o principal líder de toda a nação mutante, que é ninguém menos do que Ciclope. Ou seja, Scott Summers. Vê que tá bem assim, né? Bate de frente aqui, né? Scott Summers, estamos vivendo... me ajuda! Estamos vivendo 2026, o ano do Ciclope. Ciclope arrasando em X-Men 97,
na Odisseia. Sim, Ciclope arrasando na Odisseia. Vai estar lá no filme dos Vingadores, lá do Destino. Tem as skins legal dele rolando aí no Marvel Rivals, no Tocon, nos jogos da Marvel, enfim. É isso, tá? O ano de Scott Summers é esse, Ciclopaço. Como é que é? O Boy Scout, né? É o Boy Scout. É o Boy Scout. Boy Scout que o Wolverine chama ele. Magrão, Boy magrão, Scout, magrão. E é assim, fica claro que o Scott sempre foi o cara que foi by the book, aí só depois a gente sabe que depois ele dá uma pirada, exatamente, dá uma pirada, quem acompanha o X-Men, quem lê o X-Men. Gosto dessa fase, inclusive, vocês podem reclamar, mas eu gosto dessa fase também. E o Wolverine sempre foi despirocado, então eu gosto dele porque ele tipo, pra ele é poucas. É isso, é isso, de furo, acabou o problema, não tem problema nenhum. Não, vamos conversar, foda-se. É isso. Tá bom. Quem é a sua continuação, o seu número 2 da equipe? E assim, a minha equipe é controversa, porque eu gosto de vilões, eu gosto de anti-heróis, eu gosto de pessoas dos heróis, né? Tipo, dos personagens que não são tão fáceis de discernir ali se ele é vilão, se é herói. Segunda seria uma mulher, óbvio. E eu fiquei em Tempestade, eu adoro a Tempestade, não seja por ela, mas assim, a minha paixão mesmo. Ai, me chamou no microfone. A minha paixão, esqueci. A minha paixão vai ver um pau aí na torre. A minha paixão é Emma Frost, que é também ali entre o limiar, já foi vilã, depois se regenerou e aí virou até professora, foi diretora, né? Ela foi uma época foi diretora da escola Xavier. E eu adoro a Emma Frost, adoro o deboche dela, adoro o sarcasmo dela, adoro tudo da Emma Frost, divônica, Bafônica. bafônica, camaleônica. Eu vou aqui para um outro mutante, que é um mutante que eu sempre gostei, mas nesta versão em particular. A minha é uma anotação em papel, tá, gente? Eu gosto dele nesta versão, não na versão original. Vou falar de Warren Worthington III, também conhecido como Arcanjo. Eu gosto da versão Arcanjo. Que eu adoro o visual, acho incrível, e acho que é o momento com as em asas que de as asas de metal, tal, depois de ter virado, né, um dos cavaleiros do Apocalipse e tal. Mas é porque eu acho que aí o personagem ganha uma camada diferente. Ele é mais do que apenas tão somente aquele personagem com as asas de pena que voa e que é que manjo, é milionário. Ele era o cara que sustentava a equipe dos X-Men ou do X-Factor depois, enfim, né? Quando o professor Xavier ou era, sei lá, descoberto pelo governo ou estava falido, qualquer coisa que eu fale. Não. Isso é muito pouco para um personagem, né? E acho que depois que ele se torna um arcanjo, tem toda uma questão sombria que permeia o personagem, que eu acho que aí passou a fazer a diferença de fato. Arcanjo. Outro que segue ainda a linha dos. A gente não é muito fácil discernir. Na verdade, assim, ele é muito fofo. O personagem em si é fofo. Mas à primeira vista você fica assustado, que é o Noturno. Que é um demônio. E é fofo, é um padre, no final das contas. É um demônio que é um padre. Olha que sensacional. É a dicotomia ali dentro de um paradoxo ali vivo. Eu amo o Noturno. Eu acho ele a coisa mais linda, mais fofa. Ele é todo coração, ele é todo filosófico também. Gosto muito dessa parte dele. E eu adoro que ele banfa. Como a gente tá fazendo um draft, olha só, o Noturno era uma escolha minha também. É o meu segundo mutante favorito, logo depois do Ciclope. E a Gabi fez uma oferta melhor por ele e trouxe ela para o time dela, tá? Então, o Noturno acabou ficando no time dela. O Noturno, a gente tá aqui gravando, tem aqui bem atrás, bem aqui onde eu tô apontando, tem um bonequinho do Demolidor aqui atrás, né? Eu gosto de demônios, eu percebi. De demônios que tem alguma relação com a religião católica, né? Porque é isso, o Noturno é católico, tem um momento que ele vira padre, inclusive, né? O próprio Matt, no fim das contas, o Demolidor, tem inclusive no novo universo Ultimate, inclusive, na versão que tem o Homem-Aranha adulto, graças aos céus, enfim, o Matt é um padre.
Sim. Então, ó, Gente, vocês sabem que eu gosto desse assunto, né? Enfim. assunto religião. Religião, demônios. É isso aí. Muito bem. Mas e o seu? Você já foi pro terceiro, né? Você já Não. fez o terceiro noturno, é o seu terceiro, logo depois da Emma Frost. É. Isso, exatamente. Você Então, agora. vou no meu terceiro. Meu terceiro é ninguém menos do que o Longshot. Nó. Eu adoro o Longshot, adoro. Aí você realmente foi pro. É um personagem que. E é um personagem que eu acho que talvez a dificuldade de trabalhá-lo. Eu acho também tem uma coisa Niterói. da ironia, É. assim, né? Ou seja, é um personagem que tem. Eu quase coloquei o Gambit, tá? Mas eu acho que o Gambit é um personagem que hoje eu consigo enxergar ele tão bem linkado e escrito junto com a Vampira no texto da Gayle Simone, que eu não sei se eu conseguiria colocar ele sozinho na equipe. Eu acho que funciona tão bem hoje, se criou uma dicotomia tão boa entre ele e a Vampira, que eu acho que eu não colocaria sozinho. O Longshot tem um pouco essa pegada assim do Ladies Man. Ele tem a coisa da sorte, mas ao mesmo tempo, apesar dele ser um personagem que é um personagem que aparentemente é leve, tem uma coisa divertida, ele tem uma história trágica por trás e tal. Então, assim, e tem toda a coisa ajuda a trazer é um personagem que é quase um lobo solitário, então é difícil vê-lo trabalhando em Em equipe, equipe. e essa dificuldade eu acho legal, ou seja, quando alguém consegue E o trazer Viverini também. exatamente, consegue trazer essa dificuldade para a escrita, eu acho bacana. E dois, eu acho que o Longshot é um personagem que torna a equipe ainda mais próxima de um dos universos que eu mais gosto dos X-Men, que é todo o universo que envolve o Mojo. Então, a coisa do Mojo, da espiral, do reality show e tal, eu amo de paixão. Então, eu acho que é o tipo de história que a minha equipe estaria pronta para lidar. Equipe liderada pelo Ciclope, volta a dizer. Ainda não falei qual seria o líder da minha equipe. Ah, sim, tem esse detalhe. Mas meu quinto mutante seria outra mulher, que é uma das que eu mais amo no universo X-Men, na verdade. Ela é foda desde sempre. Mesmo sendo vilã, é a Mística. A Mística é muito. Ela é. Nossa, eu adoro a Mística. Eu adoro a Mística. Eu admiro muito a Mística. E ela é mãe do Noturno, né? Então aí temos mãe e Na filhinho. verdade, não. Correção, ela é o verdade, pai. é o pai. Ela é o pai do Verdade. Noturno, que fique claro. Que assina ela assina. Exatamente. Mas enfim, é o pai do Noturno. Também tem toda essa complexidade que é muito legal também trazer. Que também faz parte do universo X-Men, que também é uma das partes que traz todo esse teor político também para a equipe, né? Que foi criado com esse intuito, na verdade. Quem fala que não, leu errado, tá? Se você fala, não traz política pro meu gibizinho, porque X-Men nunca. Sempre foi sobre preconceito. Sempre foi. E X-Men foi criado para ilustrar o preconceito, seja ele qual for. De raça, de etnia, de pessoas PCD, de pessoas homossexuais, LGBTQIA+, enfim. Todo tipo de preconceito, tá? Todo tipo de preconceito está em X-Men. Pode ser abarcado dentro da equipe de X-Men. Então a Mística seria a minha outra escolha. A gente já falou aqui uma vez, só um parênteses, a gente já falou aqui mais de uma vez, aliás, sobre X-Men, falou sobre isso e tal, e tem inclusive texto no Gipzilla a respeito, é um texto enorme sobre um personagem, eu não vou dar o spoiler ainda, a Gabi ainda vai falar sobre ele, mas, importante, os meninos do Quadrinheiros, beijo para eles, aliás, eles publicaram recentemente um podcast, tinham feito já um carrossel no Instagram, depois publicaram um podcast no qual eles falam sobre os mitos envolvendo os X-Men. E um deles, talvez seja um dos mais importantes, é o mito de que, originalmente, quando os X-Men foram criados pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, eles tinham esse olhar. Na verdade, eles não tinham. Eles passaram a ter esse olhar, que é um olhar que a gente tem. Hoje a gente enxerga os X-Men como são. X-Men 97, sabe aquele X-Men que tá lá no desenho? Sabe, a visão que a gente tem clara dos X-Men, ela só existe por causa de um homem chamado Chris Claremont. Então, assim, essa visão dos X-Men como uma parábola para falar do preconceito existe principalmente por causa do Chris Claremont. Sim. Que foi ali no final do começo de 70,
né? Final dos 60, começo dos 70. Que E o aí, Chris e aí Claremont. depois 80, Todo. Então, a partir daí, né? e aí teve a coisa Porque nos anos 60 os X-Men foram criados É. praticamente por questão da Guerra Fria, né? Por conta das armas nucleares, da mutação genética. A questão É. da mutação genética é uma questão que pairava no ar, né? Por conta Se a gente parar pra pensar, aliás, o nuclear, todo o elemento nuclear, era uma coisa que ficava girando na cabeça do Stan Lee sempre, né? Exato. Homem-Aranha, Hulk, tudo tem a Sim, ver com porque isso. foram Né? criados no auge da Guerra Fria e eram assuntos que permeavam, né, a mídia na época e caía na verdade dentro de um, como é que fala, de um arcabouço de preocupação das pessoas. As pessoas não entendiam como funcionava, né, a questão nuclear, o que era uma bomba nuclear, o que podia acarretar. Então isso criava me paura, né? Tipo, criava um pouco de medo nas pessoas e elas ficavam elucubrando ali sobre o que aconteceria. Assim, e isso, vários heróis foram criados nesse ínterim, né, da Guerra Fria. O próprio Quarteto Fantástico foi dentro disso também, né, que é o pavor cósmico, né, do tipo, o que pode acontecer se a gente for exposto a qualquer coisa do espaço, por conta da guerra espacial que acontecia na Guerra Fria. E os X-Men também foram criados com isso, né, tipo, e aí, com o Chris Claremont, eles ganharam um peso político muito grande. Né? Então, a partir da vinda do Chris Claremont, que escreveu grande parte dos X-Men que a gente conhece hoje, que moldaram os X-Men como conhece hoje, eles são o que são hoje e maravilhosos, né? A gente fala, Stan Lee e Jack Kirby criaram os X-Men, mas de verdade os X-Men só existem como são hoje por causa do Chris Claremont. Desculpa, gente. Um beijo pro Stan Lee, um beijo pro Jack Kirby, mas Não, a vamos ideia ser foi deles honestos, e foi né? sensacional, mas todo desenvolvimento vem depois. Assim como aconteceu com vários outros Exatamente. heróis, gente. Putz, né? Aconteceu com o próprio Homem-Aranha, aconteceu com o próprio Demolidor. Demolidor não era nada antes do Frank Miller, enfim, várias coisas. O Deadpool, que a gente já falou aqui, né? Rob Exatamente. Liefeld vive se gabando de ter criado o Deadpool, e o Deadpool de hoje, que é o Deadpool que a gente conhece, engraçado, quebra a quarta parede, não sei o que, não tem nada a ver com o Deadpool que o Rob Liefeld criou. Isso aí foi depois Joe Kelly e toda a turma lá dos caras do Man Exato. of Action. Então, assim, Isso acontece com vários heróis, tá? blá Mas blá blá, assim, Rob Liefeld. isso foi lá desde o começo. Agora, minha vez, né? Meu último, O seu. meu quinto, Você falou agora da mística. da mística, você falou do seu quarto. Então Quarto. eu tenho o meu Você, quarto agora, é desculpa. isso. A gente ficou falando. O meu quarto aqui, na verdade, é uma mulher e é a Lince Negra, vulga Kitty Pryde. Ou Kitty Pryde, vulgo Lince Negra, tanto faz. Que é uma personagem, na verdade, que era uma sidekick adolescente e que, ao Ganhou. longo dos anos, foi crescendo, foi sendo tão bem escrita, Trabalhada. eu acho que, principalmente, o Chris Claremont escreveu ela brilhantemente. No Excalibur, ela ganha, que é um gibi que eu amo, ela ganha um tamanho, um espaço, uma força muito legal. Recentemente, na fase de Krakoa, toda aquela fase de Krakoa desenhada pelo Jonathan Hickman, né? Desenhada no sentido de ter criado, né, o conceito. Ela tá incrível, ela assume um papel de liderança ainda maior, então é uma personagem pirata, que né? cresce. Uma pirata. Ela com a Emma Frost, Emma inclusive. Frost. A dinâmica entre as duas é muito legal. Então, assim, eu acho que de verdade é uma personagem que só cresceu e só tem cada vez mais potencial para ser muitíssimo bem explorada nos quadrinhos dos X-Men. Agora, meu quinto e último X-Men, que na verdade é do meu coração também, junto com o Wolverine, junto com a Emma Frost. São esses três que dividem meu coração, com a Mística também, não tem como. E seria o líder da minha equipe. Bati de novo no negócio. Nossa, eu sou muito italiana para falar assim. Para falar com Com o o microfone. microfone. Seria quem? Magneto. Eric Lancher. Ou Magnus Lancher. Eric Magnus Lancher. Que é o meu mutante, é um dos meus mutantes favoritos. Por toda a questão dele, né? Por toda a história do Magneto. E também pela complexidade do personagem. E ele está sendo magnificamente escrito no X-Men 97. Sensacional a dinâmica dele com Charles, a própria dele mesmo, tipo, como que ele. A dinâmica dele com a própria Apocalipse, né? Tipo, antes de ser o Apocalipse, né? Que a gente não sei se você tá assistindo, se eu tô dando spoiler, Deveria, mas enfim,
a esperança ainda de ter, tipo, cara, eu posso moldar esse cara, ele pode, com o poder dele, ele pode vir a ser, tipo, e aí tudo vai por água abaixo, e aí você sabe o que acontece depois, mas principalmente a dinâmica dele com o Charles, que, meu, ficou romântico aquele negócio. Eles são um casal. Eles são um casal. Tudo que você sempre quis que eles fossem, não foram no cinema, não foram nos quadrinhos, tá sendo agora. X-Men 97 tá entregando pra gente um romance gay entre o Charles Xavier e o Só Edward falta Cullen. assumir, né? Mas Maravilhoso. E o Magneto seria o meu líder, então você já sabe que a minha equipe já não ia ser muito ortodoxa. tem uma coisa legal, na verdade, se a gente parar pra pensar, né? Na primeira temporada do X-Men 97, a gente ficava o tempo todo repetindo: Magneto estava certo, Magneto estava certo. Nessa segunda temporada, a gente fala: Magneto não estava tão certo assim. Magneto, porra! Magneto errou em algumas coisas. Calma! Né? Magneto estava certo, porém ele errou em algumas coisas. A insistência dele com o Apocalipse, se você não assistiu ainda, assista. E você vai quem entender. nunca? Bom, minha última integrante também é mulher. Vou falar da Iliana Rasputin. Rasputin. Iliana Rasputin, irmã do Colossus, também conhecida como Magia. Eu adoro a personagem da Magia desde os Novos Mutantes. E eu acho que ela traz. A Gabi tem uma equipe formada essencialmente fora o noturno, com a sua fé, mas a equipe da Gabi é formada por pessoas de moral dúbia, andando numa linha cinzenta e tal. Aqui na minha equipe, na verdade, eu achei que faltava uma pessoa desse também com um pouco trouxesse um pouco de cinza para a conversa. E eu acho que a Magia traz isso. É uma personagem que lida, e aqui literalmente, eu ia falar, ela lida com os próprios demônios, mas ela lida literalmente com os próprios demônios mesmo. Né? E é muito poderosa, muito Exatamente. poderosa. Assim, eu acho que desde os Novos Mutantes, eu acho que nos Novos Mutantes dá pra ver um pouco a dimensão do poder dela. Mas eu acho que, eu não sei se os leitores têm a real dimensão do poder da Magia. É muito grande. Ela simplesmente libera the hell break loose, sabe? Tipo, é isso. Ela abre as portas do inferno. É isso. Vem, galera. É isso aí. Então, a Magia, na verdade, seria a minha quinta e última integrante, que garante, às vezes, uma participação especial do irmãozinho, do Colosso, também. Que é completamente diferente dela. Totalmente diferente. Exato, ela é super, né? Tipo, não usando a metáfora, mas é o cavaleiro da armadura brilhante, literalmente é o Colossus. Ele é o paladino, ele é o certo, ele faz tudo, ele é ético, ele é muito direitinho, né? Ele é completamente ao contrário assim, não ao contrário, mas ele é muito mais straight, assim, né? Muito mais certinho do que a Magia. A Magia já meio comunista! Entendeu? Mas ele é comunista, enfim. Mas é certinho, é um cara certinho. É isso aí. Então, 5 integrantes do meu lado, 5 integrantes do lado da Gabi. E vou fazer um parênteses ainda, hein? A gente está falando de escolas dos X-Men, ou seja, a escola, portanto, da mesma forma que eu falei ali nos anos 90, teria a equipe azul, a equipe dourada. Você prefere que a sua equipe seja azul ou dourada? Dourada. Minha equipe é azul, a equipe da Gabi é a equipe dourada. E temos o diretor da escola. Quem é o diretor da escola? Não é o Charles Xavier. E não é diretor, é uma diretora. Seria a Tempestade. Tempestade seria a diretora. Ela que bota ordem nessa porra toda. Bota ordem nessa galera toda. Invocando os poderes. Adoro quando ela. Sensacional. Ventos do Norte. Adoro. A sua equipe, uma última. Essa de bate-pronto, me veio agora. Desafio sem preparação. A sua equipe. Quem seria o principal vilão que a sua equipe enfrentaria? Qual vilão? Dos X-Men? Na minha equipe. Considerando que a sua equipe ainda tem um Magneto, né? Veja só. Eu acho que é o Apocalipse mesmo. Muito bem. Muito bem. Faz sentido. Faz sentido. Apocalipse. Na minha equipe, com certeza seria o Senhor Sinistro. Né? Porque, no fim das contas, se tem um Summers na equipe, o Sinistro tá de olho. Opa, peraí! Acho que rola um clube do inferno aí. Quero esse DNA pra mim aí, hein? Enfim. Clube do inferno. É isso. Isso é legal, com a Emma Frost. Ia ser interessante. Ia ser bom. Ia ser interessante. Bom, gostou da minha formação? Gostou da formação da Gabi?
Não gostou de nenhuma delas? Não sabe Comenta ler aqui. X-Men? Leia X-Men. Leia X-Men. É difícil, mas assim, você já foi obrigado a ler coisa mais difícil na vida. Então Mas leia. divide hominho, gente, pelo amor de Deus. Assim, Nada é a difícil. cronologia é difícil, é isso que é difícil de É, entender. é, Não é que é difícil, mas a cronologia é difícil. pega Mas qualquer um e começa a ler. É isso aí. Tá tudo bem. leia X-Men. Vamos colocar, inclusive, aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa lojinha. Tem uma lojinha específica que a gente criou na Amazon só com gibis que são essenciais dos X-Men para você ler, todos no precinho, e você sabe, se você comprar na nossa lojinha na Amazon, você ajuda a gente, não muda nada o preço para você, nada, você não paga mais caro, nada do gênero, mas toda vez que você compra com o nosso link, você ajuda o Elon Musk, não, o Elon Musk não. Socorro não, né? Porque o Jeff Bezos não tá muito distante. O Elon Musk. Não quer ajudar nenhum dos dois. O Elon Musk e o Jeff Bezos tá acima. Mas ajuda o Jeff Bezos a dar um centavinho pra gente ali no final do mês, tá? Se você não tem ideia de por onde começar, tem 2 clássicos que vale a pena. Inclusive tem a ver com a própria temporada aí. Dias de Futuro Esquecido e Deus Ama o Homem Mata. Exatamente, exatamente. Procura os dois, exato. Vai fazer total sentido. Bom, esses dois estão lá na nossa lojinha, inclusive separados lá. Tá só você procurar que tem o link certinho. Show de bola. Fica aqui o recado, então. Deixe seu comentário e dá like no vídeo se você ainda não deu, é muito importante, ajuda o YouTube a entender que você gostou desse vídeo. Se você não gostou, dá dislike, tá tudo bem. O YouTube vai continuar achando que o vídeo é importante, vai continuar tá tudo certo. E óbvio. Colaborando na nossa vaquinha. Óbvio. Eu já ia falar sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações para você receber sempre que a gente publicar vídeos novos, esses vídeos mais longos, os vídeos mais curtos que a gente tem feito. Eu tenho insistido, a Gabi tem entrado na minha onda de fazer uns vídeos mais curtos também. E os nossos podcasts, né? Os episódios dos podcasts também entram aqui. E como a Gabi bem lembrou, temos uma vaquinha aberta. O link também está aqui na descrição do vídeo para você ajudar colocar as prateleiras nessa nossa gibiteca. Na verdade, para a gente fazer o nosso cenário. Exatamente. Pimpar o nosso cenário. Qual é o nosso cenário aqui só? Para não ficar só aqui, porque aqui, ao nosso redor, tem pilhas e pilhas e pilhas de gibi, de livros. E a gente quer deixar ele bem lindão para fazer um cenário bem legal, para fazer outras coisas também. Quem sabe a gente faz um MesaCast. Aí a gente faz vídeo virado para essa parede, virado para outra parede. A gente faz vários cenários diferentes. Vai ficar cada um num cenário diferente. Vai ficar muito louco. Incrível. Mas a gente precisa da sua ajuda. E você, se for na plataforma da vaquinha, você consegue resolver, consegue pagar a partir de R$25. Porém, atente para o que eu estou dizendo. Você entra nesse link, logo abaixo eles mostram um Pix, que é um Pix específico da nossa campanha. É só da nossa campanha. Então, esse Pix, você pode contribuir com o valor que você quiser. É R$1, é R$2, é R$5, é R$10, foda-se. Tanto faz. Você contribui com o valor que você quiser. Tá? Então, ajuda nós. Valeu? Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.